Senhor Jesus, nesse momento, Pai, nós pedimos permissão para entrar na Tua presença. Eu gostaria de apresentar a vida de cada pessoa que está aqui nessa noite. Eu gostaria de apresentar a vida das pessoas que estão vindo para cá. Eu peço nesse momento que o Senhor abençoe os seus filhos que aqui estão. Jesus, cada pessoa que se dispôs a sair do seu lar, da sua casa e veio aqui para te adorar e engrandecer o teu santo nome. Por isso eu peço, Deus, que nesse momento o Senhor receba a nossa adoração, que o Senhor receba a nossa oração, o nosso louvor, o nosso clamor. Espírito Santo de Deus, que possa estar dentro de nós o sentimento de fazer o melhor nessa noite, o melhor louvor, Senhor, a melhor adoração, Pai, que possamos entregar o melhor nessa noite para Ti. Fica conosco nessa noite, Deus, porque precisamos e necessitamos da Tua presença. Somos dependentes e precisamos do Senhor juntamente conosco. Espírito Santo de Deus, que a Tua presença venha se fazer presente aqui e que o Seu nome venha a ser louvado e glorificado com corações limpos e sinceros, de forma intensa e verdadeira nessa noite. Espírito Santo de Deus, eu oro nesse momento, Senhor, e eu repreendo pelo poder que há no nome de Jesus qualquer, Pai querido, plano do diabo para que venha atrapalhar este culto nessa noite. Todo plano do diabo, tudo aquilo que ele tem planejado, que venha cair por terra agora, porque só há espaço para o Teu Espírito Santo nesse local. Tem espaço somente para a Tua presença nesse local, e nós chamamos a Tua presença nesse momento. Nós pedimos para que o Senhor esteja conosco, Senhor. Recebe o nosso louvor, Jesus. Recebe a nossa adoração, Pai. Que possamos adorar a Ti nessa noite, como se não houvesse um culto na semana que vem, mas como se esse fosse o último, porque pode ser, Jesus. Que possamos estar, Jesus, preparado para a Sua volta. Que possamos, Jesus, estar preparados, Senhor, para aquele grande dia, Jesus. Pai, esteja conosco nessa noite. Fala com os Teus filhos, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite. E é assim que eu te peço, Jesus, e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. O grupo de louvor está com oportunidade. Graças a paz, igreja. Léo, vamos louvar o Senhor. O Senhor nos acompanhe. Para os nossos irmãos da Assembleia, a paz do Senhor, né? Lua,
nem começa a cantar já está chorando. Mas quando nós sentimos a presença de Deus, é inevitável. Não só quando nós sentimos, mas quando nós lemos a palavra do Senhor e a palavra de Deus nos confronta, nós olhamos e pensamos: eu não sou digno do amor de Deus. Mas o interessante, irmão, é que a Bíblia não está falando, não se trata sobre se eu sou digno ou não, mas se trata sobre a sua infinita graça, misericórdia para com a minha vida e a sua vida. Se trata sobre o amor dele, sobre a cruz do Calvário, sobre a sua morte e ressurreição, nos dando a oportunidade e o privilégio de, para todo aquele que nele crê, possa ser chamado filho de Deus. Amém? Você que trouxe sua Bíblia, quero que você folheie ela até a última página dela. Nós vamos ler Apocalipse, capítulo 22, o último livro, o último capítulo. Nós vamos ler o versículo 12, é um versículo muito conhecido. Gostaria de ler ele rapidamente. A palavra de Deus nos diz assim: e eis que eu venho rapidamente, e a minha recompensa está comigo, para dar a cada homem conforme a sua obra. Irmãos, nós subimos aqui na quinta, no domingo, e na maioria das vezes o assunto é o mesmo, e não poderia ser outro, que é Jesus está voltando. Talvez você, quando ouve isso, parece algo repetitivo, porque você ouve tanto isso e por tanto tempo você já ouviu isso, que já se tornou algo comum, já ficou algo cômodo. E é exatamente isso que o diabo quer para as nossas vidas: o comodismo. Jesus está voltando, mas será que é na minha geração? Jesus está voltando, mas eu ouço isso há tanto tempo, será que é nos próximos anos agora? Será que Jesus não vai voltar daqui a um bom tempo? E quando nós nos questionamos dessa forma, nós caímos no comodismo e paramos de crescer espiritualmente. A Bíblia aqui em Apocalipse 22 vai falar sobre o galardão. Galardão é recompensa pelo aquilo que você fez. Ah, irmão, mas a salvação é de graça. Eu não estou falando isso. Mas isso também é muleta para a gente que não quer melhorar na fé, melhorar em Cristo. Porque se você está trabalhando e você quer subir de cargo, você dá o seu melhor. Se você está tendo um relacionamento, você quer conquistar uma pessoa, você dá o seu melhor. Mas muitas das vezes diante de Deus você não dá o seu melhor, porque está tudo muito incômodo. Que possamos, pela misericórdia de Deus, cada dia nos cobrar e nos policiar, para que possamos estar cada dia mais firmes na presença de Deus, mais intensos, com o coração verdadeiro em sua obra. Que possamos nos cercar de pessoas que nos arrastam para cima, que nos puxam para cima, que nos levam mais para perto de Deus. Esposa, amigos, pessoas que nos levam para perto de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, 33 vai dizer que as más companhias corrompem os bons costumes. Então, se eu ando com pessoa que me arrasta para baixo, lá eu vou ficar. Mas se eu ando com pessoas que têm o mesmo propósito que eu, que é chegar ao céu, cada dia mais, através de pessoas que estão na minha vida, eu consigo me aproximar mais de Deus. Eu e minha esposa ali, a gente está sempre se cobrando: olha, está orando pouco, tem que orar mais, está lendo pouco, tem que ler mais, está jejuando pouco, se consagrando pouco, tem que fazer mais. Porque se você quer mais de Deus, é necessário que você entregue também mais de você para Ele. Amém? Irmãos, gostaria de chamar a pastora Helena. Ela estará dando uma salvação, trazendo algo da parte de Deus para as nossas vidas hoje.
Senhor, irmãos. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vou ler aqui um trecho da palavra de Deus. Se encontra no livro de 1 Reis, se você puder, abra a Bíblia. 1 Reis 17. 1 Reis 17. Vamos ler aqui que está melhor aqui. Somente os bons versículos da palavra de Deus. Então Elias, o tisbita, os moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor teu Deus, perante cuja face estou, que nesses dias nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui e vai por oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado. Diga assim: eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E o versículo 7 vai dizer assim: e sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não havia chovido na terra. O que secou aqui, irmãos? O ribeiro. Mas eu tinha uma outra ordem para ele. O ribeiro se secou aqui para ele. O ribeiro se secou para Elias. E eu queria trazer para nós: às vezes o ribeiro se seca em nossa vida. Às vezes o ribeiro se seca e ele vai dando assim sinais, mas de uma hora para outra que ele seca. De repente começa a surgir alguma coisa na nossa vida. Peraí, alguma coisa não está legal, alguma coisa está acontecendo aqui. É o ribeiro que está secando. Às vezes é uma porta que se fecha, é uma enfermidade que chega, é uma adversidade que bate a nossa porta. Sim ou não? Sim. Amém? O ribeiro se secou aqui, ele tinha todo o sustento de Deus. Deus então alimentava esse profeta, cuidava dele. Os corvos lhe traziam pão, e carne, e ele bebia do ribeiro. Muito bem, mas o ribeiro se secou. Deus tinha um plano B. Alguns pregadores dizem que tinha um plano B, mas eu não concordo com esse plano B. Sabe por quê? Na escassez e na falta de alguma coisa, Deus sempre terá um novo recurso. Você crê? Irmãos com Natan, você crê, Natan? Amém? Deus então não tem um plano B, ele tem um recurso, ele tem um sustento onde ninguém mais tem. Deus manda esse profeta, irmão Natan, e com uma casa de uma mulher que não tinha nada. Ele chegou lá, pediu água para essa mulher, não chovia, não tinha água, o ribeiro tinha secado, não tinha água. Primeira coisa que o profeta pede: me dá um pão, ele pediu um bolo, né, e água. Me dá primeiro um vaso com um pouco de água para que eu beba, porque ele tinha andado a cerca de alguns quilômetros, não vou lembrar nesse texto aqui agora, para encontrar essa viúva. Mas o que acontece aqui nos textos? Olha aqui no versículo 8. Veio novamente a palavra, essa aqui foi a segunda ordem que Deus deu para ele. Veio novamente uma palavra de Deus a Elias dizendo: vai-te para onde? Vai-te para Serepta, que é de Sidom, e habitaria que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. E ele chega lá, a mulher não tinha nada, irmãos. Para pensar. Se é eu, você, já vamos murmurar. Mas ele foi. Interessante que ela reconheceu na vida deste homem que ele era um homem de Deus e que a palavra de Deus era na boca dele. Se você depois meditar aqui no texto, você vai reparar. Ela diz: olha, vive o teu Deus que nem um bolo tem. Eu tenho aqui um punhadinho de azeite, vou fazer alguma coisa aqui para mim e para meu filho, vamos morrer. Porque eu não estava acreditando mais em nada. Ela não tinha nada. E Deus mandou ela para lá, Deus mandou o profeta para lá. Às vezes Deus faz assim conosco, Ele manda você para um lugar. Meu Deus, e agora? O que será de mim? O que será feito de mim? Mas Deus tinha um recurso ali preparado para aquela mulher. E hoje o Senhor tem recurso para você. Você não vai ter sede, não vai ter fome
Ele diz assim na sua palavra: diz que diante de ti coloquei uma porta e que ninguém a pode fechar. Amém? Você pode dar glória a Deus por essa palavra? E que o Senhor abençoe a todos nessa noite. Amém? Glória a Deus. Se quiser estar chamando a irmã Paula aqui de frente, ela vai estar fazendo um clamor, logo após estará louvando o Senhor. Recolher as ofertas e os dízimos. Irmão, você trouxe sua oferta, contribua para a casa do Senhor. Amém? Graças a Deus novamente. Nós vamos fazer um clamor. Gostaria que nós fizéssemos um clamor aqui específico, né? Alguns anos atrás, na antiga igreja, um dia nós chegamos para ensaiar num domingo de manhã. E quando nós chegamos, não sei se alguns irmãos lembram da igreja antiga, ela tinha 4 vagas para entrar. E quando nós chegamos no domingo de manhã, cada vaga tinha uma vela amarela e uma vela vermelha. Foi feito um trabalho para que a igreja fechasse. A igreja tem incomodado muito o reino das trevas. E nesse trabalho, logo depois, houve algumas manifestações demoníacas, onde o diabo disse que faria de tudo para destruir a igreja. E ele tiraria um por um, e o último seria o pastor. Vamos ficar de pé e vamos fazer um clamor por essa igreja. Se o diabo, se as trevas estão tão irritadas com essa igreja, é um sinal que estamos no caminho certo. Se as pessoas não conseguem ficar aqui porque é uma igreja pequena, porque eu não sei, para pensar se esse sentimento vem de Deus ou desse demônio que se manifestou, que disse que faria isso com cada um, para que não queira ficar aqui nesta igreja. Não que todos tenham que ficar aqui, mas nós temos que nos atentar, muitas das vezes, às guerras, os sentimentos que vêm sobre nós, para que a gente possa. Quantas pessoas já entraram e saíram, e sempre com o sentimento de não quero mais. Que coisa estranha, né? É muito estranho isso. E tendo em vista, nós estávamos orando, algumas coisas que nós vimos, e aí eu fiquei pensando sobre isso. Quando o povo do Egito se juntou para pedir ao Senhor que o salvasse, quando eles se juntaram todos, porque todos aqui, claro, temos visitantes, mas todos aqui vêm com o propósito de buscar a palavra do Senhor, de buscar algo do Senhor, de aprender. E aí eu me lembrei desse dia. Eu lembro que o pastor o pastor olhou, foi pegando as velas, ele tapou no saco, a gente criança, tinha até medo de passar na calçada quando vinha uma bombana, então. E eu nunca tinha visto isso na minha vida. E se é uma igreja que trabalha com libertação, onde entra nas portas do inferno para guerrear, para ajudar pessoas que não conseguem se livrar mais daquilo, e o Senhor prepara pessoas para entrar nas portas dos infernos, porque a maioria das pessoas tem muito medo, mas o crente que tem medo não ora. Não tenha medo. Se o Senhor está com você e você confia que o Senhor está com você, ore ao Senhor. Não tenha medo. Eu não vou porque pode acontecer. Pastor, me desculpa, mas hoje minha cabeça hoje está o dia inteiro. A gente precisava falar sobre isso. Essa é a casa do Senhor e nós não vamos aceitar nenhum demônio fazendo alruaça, trazendo contenda, trazendo desânimo, trazendo aquilo que não provém do Senhor e nos tirando da presença de Deus. Vamos orar com fé por este altar, por esta igreja e por as pessoas que aqui estão. Os sinais estão aí, só que nós nos esquecemos. E assim é a nossa vida com Deus também. Muitas das vezes nós nos esquecemos de alguns momentos do que devemos fazer. Amém? Então vamos orar como um clamor, com a autoridade que há no nome de Jesus sobre todas as coisas. Ele está com a chave do inferno, o diabo não pode. Então vamos orar e repreender este demônio que entrou aqui e que muitas das vezes ocupou espaço em algumas pessoas e não vai ocupar mais não, em nome de Jesus. Amém? Senhor, neste momento, Pai, entramos na Tua presença poderosa, pois Tu és santo, Tu és grande, Tu és bendito. Nós oramos, Senhor, por este ministério. Nós oramos, Senhor, por este altar, para que o Senhor limpe, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti. Todo demônio que se escondeu, que se infiltrou, que chegou aqui sorrateiramente, neste momento, nós damos uma ordem no nome de Jesus Todo-Poderoso, que todo mal, em nome de Jesus, bata em retirada agora. Nós clamamos no nome do Todo-Poderoso.
Podeis assentar. Eu vou louvar um hino. Estou com medo de errar, mas eu quero tanto louvar ele, por causa do tempo da pausa. Eu não sou muito boa com um instrumento assim, mas eu vou louvar porque o Senhor, eu tenho certeza que Deus vai falar com vocês através de louvor, porque o Senhor fala comigo. Nós precisamos sempre estar nos renovando no Senhor. Amém? Se eu errar, a gente continua. O Léo desliga aí e a gente continua. Tá bom? Você não pode parar de adorar. Amém? Renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor, renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor. Que o Senhor nos renove todos os dias.
estamos aqui, não é brincando. É muito sério a entrada no céu. É muito sério. É muito sério, gente. Vamos atentar aos frutos do Espírito Santo. Vamos atentar à voz de Deus. Nós estamos aqui para aprendermos, para sermos como criança, pois se não formos como criança, não herdaremos o céu. Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, chegamos no momento da ministração da palavra do Senhor. Eu te convido a ficar de pé. Estar chamando o nosso irmão Natan, estará ministrando a palavra de Deus. Aleluia. Irmãos, eu já ouvi gente falando que o Natan parece um pouco comigo, é verdade? Já vi gente falando que ele parece com o Wesley também. Mas a verdade é que nós temos um pai, né? E isso é ótimo. Feche seus olhos, vamos estar orando, apresentando a vida do irmão Natan nessa noite, amém? Aleluia. Jesus Cristo, nesse momento, eu oro a Ti, Senhor, e apresento a vida do Teu Filho Natan, que estará falando, Senhor, sobre a Tua palavra, pregando o Teu Evangelho nessa noite. Por isso nós pedimos, Senhor, usa Ele na Tua presença, Pai. Fala conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que de fato nós precisamos ouvir. Abre o nosso entendimento, a nossa mente, para podermos entender e compreender a Tua palavra. Senhor Jesus, que aquilo que nos for ministrado nessa noite, Senhor, possamos guardar em nossos corações e que venha queimar cada dia mais, até que o Senhor volte, Senhor. É isso que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos para o Senhor Jesus. Aproveitando que vocês estão de pé, por favor. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo número 2. Versículo número 1. Segunda Timóteo 2. Diz assim a palavra do Senhor: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele qual estou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado senão militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar os frutos. Agora o versículo número 11. Esta palavra é fiel e verdadeira. Se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Amém? Pode se sentar, por favor. Obrigado. Eu quero, antes de tudo, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês essa noite, mas essa oportunidade de compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês. Sou muito grato a Paulo, ao Léo, sempre, pastor Domingos, a pastora Helena. Deus continue nos abençoando cada vez mais. Há alguns amigos que sempre estão aqui, a Ju que veio, Deus abençoe. A mulher mais linda desse mundo que está ali hoje me acompanhando também, Deus continue abençoando sempre. E sou muito grato a vida de cada um de vocês. Trago-vos sempre a paz do meu pastor Duval, ali da minha congregação. Sintam-se por ele também acompanhados. Amém? Queridos, hoje eu quero vos falar sobre graça, à luz daquilo que Paulo vai escrever a Timóteo, trazendo a Timóteo alguns conselhos e algumas características sobre como a graça de Cristo pode nos ajudar a continuar caminhando nesse mundo que não é nem um pouco fácil. Paulo vai escrever essa carta a Timóteo em um dos momentos mais sombrios da sua vida, momento esse em que ele está à beira da morte, momento esse em que ele está preso em Roma,
aguardando o seu martírio, ou então aguardando a sua sentença, que futuramente seria decapitado por amor ao Evangelho. Paulo vai escrever essa carta com um caráter muito pessoal, porque Timóteo era como se fosse o filho na fé de Paulo. Então Paulo escreve 1 e 2 Timóteo com o objetivo de aconselhar aquele seu discípulo a como ele deveria se portar, ou o que ele deveria fazer para continuar o ministério de Paulo depois que Paulo partisse. E o contexto em que Paulo escreve essa carta é um dos mais tenebrosos possíveis. Isso porque Nero, o atual imperador de Roma na época, com toda a sua loucura, com toda a sua multidão de pensamentos sombrios, ele dispensava o mais trágico e o mais terrível possível método de tortura para com os cristãos. Em Roma, os crentes eram presos em estacas nas portas das cidades, incendiados vivos para servirem como tochas. Em Roma, os crentes eram lançados nos coliseus para serem mortos pelos leões, enquanto uma multidão ensandecida gritava pela sua morte, como se aquilo fosse um atrativo. Em Roma, os crentes eram enforcados nas beiras, nas entradas das cidades, e também eram decapitados e suas cabeças penduradas como um aviso de que todo aquele que professasse o Evangelho de Cristo seria morto. Todo aquele que professasse o Evangelho de Cristo seria punido. E como se isso não fosse o bastante, crescia cada vez mais em Roma o número de falsos profetas, de falsos mestres ou de falsos pastores. Falsos pastores esses que ensinavam para o povo um falso evangelho. E hoje nós vivemos tempos não muito diferentes dos de Paulo. A cada dia querem nos suprimir mais de pregar a palavra de Deus da forma como ela deve ser pregada. A cada dia querem nos impedir mais de pregar a palavra de Deus como ela deve ser anunciada. A cada dia nós somos confrontados a deixar de carregar a essência do Evangelho da sua forma mais pura, e tentam introduzir dentro de nós de que o Evangelho de Cristo ele é algo fácil, de que o céu se consegue de qualquer maneira, e de que a graça é uma moeda de troca. Eu peco a hora que eu quero, eu faço aquilo que eu quero, do jeito que eu quero, e mesmo assim eu quero que Cristo continue me abençoando. Só que a mensagem que Paulo vai escrever para Timóteo é: Timóteo, jamais largue ou negue a sua essência. O símbolo do Evangelho jamais será um coraçãozinho, o símbolo do Evangelho jamais será uma bandeira colorida, mas o símbolo do Evangelho continua sendo a cruz, o símbolo do Evangelho continua sendo o sangue. Esse Evangelho foi conquistado com sangue, o céu Jesus conquistou para você com sofrimento, então não é de qualquer forma que nós vamos chegar lá. Mas então Paulo vai escrever para Timóteo alguns conselhos, porque Timóteo, como um jovem pastor, ele tinha a missão de guiar a igreja de Éfeso pelo caminho certo, de guiar uma igreja pelo caminho que se devia andar. Então Paulo vai falar para Timóteo: Timóteo, o contexto em que você vive, a situação em que você vive, ela é tenebrosa. A situação em que você vive, ela é difícil. Por isso, a única forma de você conseguir passar por esses desafios e não desanimar está na graça que há em Cristo Jesus. Aleluia. Por isso ele inicia o capítulo 2 dizendo: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então a primeira coisa que nós precisamos entender sobre como podemos nos manter firmes e constantes em um mundo tão sombrio é compreender aquilo que a graça verdadeiramente significa. Quando nós vamos para o campo teológico, nós vamos ver que a graça ela possui diversas definições. Temos graça comum, graça proveniente, graça irresistível, graça salvadora, enfim. Só que isso não é aquilo que mais importa. Nós precisamos entender que, por mais que na teologia ou para fins didáticos a graça possua várias definições, ela é uma só e ela carrega uma única essência. Devemos então nos apegar naquilo que o próprio Paulo vai sintetizar sobre graça. Paulo vai escrever em Tito, capítulo 2, versículo 11, que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação para todas as pessoas.
ensinando a todos nós que, renunciando os desejos da nossa carne, vivamos neste presente século de maneira sóbria, justa e piamente. Dessa forma, aquilo que Paulo vai explicar para nós sobre graça é que a graça é o meio pelo qual o plano divino da salvação se concretiza, pois através da graça Deus interferiu na história, enviando Jesus para reestabelecer a comunhão entre Ele e a sua criação. A graça é então a agente pela qual a salvação de Deus é operada em nós. Quando nós falamos de graça, falamos de amor. Quando falamos de graça, falamos de salvação. Por isso a graça ela é pedagógica, porque na mesma medida em que a graça nos ensina aquilo que eu devo deixar de fazer, a graça vai me ensinar aquilo que eu devo começar a fazer. Então a graça, ela não só me diz que esse Deus é amor e me salva, essa graça também me diz aquilo que agora, como salvo, eu devo deixar de praticar. Então, se a mesma graça que te salva não te faz mudar de vida, ela pode ser qualquer coisa, menos graça. Porque vida com Deus jamais se resumirá em fazer aquilo que eu quero da forma como eu quero e achar que Deus aceita eu da forma como eu quero. Pelo contrário, se eu realmente fui alcançado por essa graça, dentro de mim tem que fluir um rio de transformação, de forma que as minhas ações passem a ser diferentes. O que acontece, infelizmente, é que muitos hoje em dia querem tratar a graça na sua vida como uma permissão para pecar, ou como uma liberdade para as suas práticas pecaminosas, quando na verdade a graça não é o motivo ou uma liberação para nós pecarmos. A graça tem que ser a razão pela qual eu não quero mais pecar, porque o preço dessa graça é muito incrível. O preço dessa graça é de um Deus que se fez homem. O preço dessa graça é de alguém que teve as suas costas rasgadas pelos chicotes. O preço dessa graça é de um Deus que caminhou nu pela via dolorosa, com uma cruz nas suas costas, sem abrir a sua boca. O preço dessa graça é de um Cristo que foi estendido numa cruz, teve as suas mãos perfuradas com pregos de mais de 10 centímetros, os seus pés rasgados no meio daquela cruz, uma coroa de espinhos colocada na sua cabeça, e ainda em toda essa agonia, ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem aquilo que fazem. O preço dessa graça é um Deus que se fez homem e morreu no nosso lugar. Esse é o preço dessa graça. A graça tem preço de sangue, a graça tem o preço de uma vida. Então, quanto mais cheio da graça eu sou, mais parecido com Cristo eu tenho que me tornar. Quanto mais cheio da graça eu estou, mais perto de Deus eu preciso estar. Então, se eu digo que fui alcançado por essa graça, mas vivo numa vida de pecado, eu não fui verdadeiramente alcançado. Porque a graça requer de mim uma mudança. A graça requer de mim uma alteração de rumo de destino. Nas palavras do apóstolo Pedro, em 1 Pedro 4,10, essa graça também é multiforme, ou seja, apesar dela ser uma, ela possui ou se manifesta de várias maneiras, a depender da situação em que estamos enfrentando. Porque, da mesma forma em que as dificuldades da nossa vida são várias, como vai dizer Tiago, a graça tem uma porção para cada uma das nossas dificuldades. Então Paulo está dizendo, Timóteo, a força que você precisa para não desanimar, a força que você precisa para caminhar, a força que você precisa para continuar, ela não está nos homens, não está nas pessoas, ela não está no conhecimento técnico, não está na erudição, não, mas a força que você precisa está na salvação que há em Cristo Jesus. Então, da mesma forma que Pedro vai dizer que essa graça se manifesta de várias formas, Paulo se utiliza agora de 3 figuras para descrever a Timóteo de que forma essa graça deve o fortalecer. A primeira figura está no versículo 2, quando ele vai dizer sobre o soldado. Ele fala: o que de mim entre muitas testemunhas ouvistes, confia a homens fiéis que sejam idôneos também para ensinarem os outros. Versículo 3: tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus. Versículo 4: ninguém que milita ou serve se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra.
Então a primeira figura que Paulo usa para nos ensinar como nós devemos continuar caminhando nesse mundo tão difícil é a figura de um soldado. Um soldado ele contém várias características, mas se eu pudesse destacar duas, à luz daquilo que Paulo escreve, seriam duas: coragem e lealdade. Eu digo isso porque Paulo vai falar para Timóteo que ele deve participar dos seus sofrimentos. E isso vem de um homem que está preso à beira da morte por amor ao Evangelho, porque a caminhada cristã envolve sofrer por amor a Cristo. Servir a Jesus nunca será parar de sofrer. Servir a Jesus nunca será deixar de sofrer. Não, continua sofrendo sim, mas tem alguém que passa junto com você por esse sofrimento. Então já que vai sofrer de qualquer forma, é melhor passar pela tempestade com quem pode controlar, do que sozinho. Então Paulo ele vai destacar para Timóteo: Timóteo, tenha coragem, porque somente com a coragem você pode encarar o sofrimento sem desistir, encarar o sofrimento sem desanimar. Uma das características que Paulo utiliza para falar sobre Timóteo, ainda na primeira carta, é que Timóteo era tímido. Só que a missão que Timóteo tem de ser pastor, de guiar uma igreja, requer dele coragem. Coragem para não só liderar a igreja, como combater os falsos profetas que existiam na época. E além de coragem, requer dele lealdade. Lealdade para com as escrituras, lealdade para com a palavra de Deus, lealdade para com os mandamentos. Então Timóteo era tímido. E agora a instrução de Paulo é: Timóteo, seja como um soldado. Então você pode se perguntar: Natan, como isso é possível? Como alguém tímido, como alguém fraco, como alguém que não tem conhecimento pode ser forte como um soldado? A resposta está na graça. Por isso Paulo instiga a se fortificar na graça, pois ainda que olhando para a sua timidez em frente aos homens, pois ainda que olhando para a sua atual condição em frente às demais pessoas, Timóteo se achasse incapaz, a graça de Cristo o capacitaria. É como se Paulo olhasse para Timóteo e falasse: Timóteo, eu sei que você não tem o jeito, eu sei que você não fala bem, eu sei que você não conhece muito, eu sei que você não tem jeito de líder, eu sei que você não tem jeito de pregador, eu sei que a situação na sua casa está difícil, eu sei que as coisas não estão dando certo, eu sei que você não parece que vai dar certo, mas quem te capacita, Timóteo, não é a lógica dos homens, quem te capacita é a graça de Jesus. Porque às vezes nós olhamos para nossas limitações e nos achamos incapazes, não só de executar a chamada que Deus nos deu, mas incapazes também de viver as promessas que Deus nos deu. Mas com todo respeito, olha para quem está do seu lado, atrás de você, e fala assim: Deus não tenta. Ficou fraco? Fala: Deus não tenta. Deus não tenta. Deus faz. Deus faz. Mais uma: com Deus Com Deus. não há chance Não há chance. de erro. Mais uma: com Deus Com Deus. a vitória é garantida. Eu estou falando para uma igreja que eu sei, para pessoas que tem várias promessas de Deus. Então escute isso e creia em nome de Jesus. Quando Deus falou que você seria uma bênção para a sua família, Ele não estava tentando ver se ia dar certo. Quando Deus falou que a sua família seria salva, Ele não estava tentando ver se ia dar certo. Quando Deus disse que faria o seu lar prosperar, Ele não estava tentando ver se ia dar certo. Quando Deus te disse que te usaria como um vaso nas mãos dele, que você seria pregador, cantor, missionário, enfim, Ele não estava tentando ver se ia dar certo. Mas você pode olhar para você mesmo e falar: Natan, eu não tenho mais força para continuar, eu não tenho mais força para caminhar, eu não tenho perspectiva de futuro, a minha família está destruída, a minha família já acabou, não tem mais solução para mim. Mas hoje, em nome de Jesus, a graça de Deus te capacita, te fortalece, te coloca de pé. Além de ser corajoso, Timóteo também precisava ser leal. Por isso o versículo 4 ele fala: nenhum soldado se permite envolver com negócios da vida, porquanto o seu objetivo é agradar quem o recrutou para a guerra. O que Paulo está dizendo para Timóteo é: Timóteo,
quem foi alistado no exército do Senhor, quem foi chamado por Deus, não fica perdendo tempo para aquilo que o homem está falando, não fica perdendo tempo com aquilo que as pessoas estão falando, não fica tentando desperdiçar a sua energia agradando os homens e a qualquer pessoa, porque o seu objetivo é agradar aquele que é digno de toda a honra, toda a glória, todo o poder e todo o louvor. Então, se foi Deus que te chamou, por que você está dando atenção para aquilo que as pessoas falam de você? Se foi Deus que te chamou, por que você fica ouvindo aquilo que o diabo fala de você? Se foi Deus que te chamou, por que deixa o desânimo abalar você? O seu Deus é poderoso, forte, não falha, Rei dos reis, Senhor dos senhores, e Ele que te capacita. Aleluia. É Ele que te põe de pé. Por que se deixar distrair e desanimar por aquilo que as pessoas falam de você? Por que se deixar abalar por aquilo que as pessoas falam de você? Ah, mas ele não fala direito. Ah, mas ela não fala direito. Mas você viu como ele canta desafinado? Mas você viu como ele adora desafinado? Mas você viu como ele perde o tempo? Mas você viu como ele demora para abrir a Bíblia? Mas você viu que ele fala às vezes palavra errada quando está lendo? Não ligue para aquilo que o homem fala. A sua adoração é recebida diante de Deus como um cheiro suave. Então receba coragem em nome de Jesus. Receba força em nome de Jesus. Porque se foi Deus quem te chamou, é Ele quem te capacita. Por isso que, em primeiro lugar, na graça de Cristo, há força para nos capacitar a exercer a chamada que Ele nos concedeu e crer nas promessas que Ele nos fez. Moisés não sabia nem falar direito, mas a graça o fez abrir o mar no meio. Davi não sabia, não tinha força, era pequeno, mas a graça o fez derrubar um gigante. Pedro era semi-alfabetizado, mas a graça o fez ganhar quase 3.000 almas para Jesus. A sua lealdade não é para o homem, a sua lealdade é para Deus. Quem te chamou não foi o homem, quem te chamou foi Deus. E quem te capacita não é o homem, quem te capacita é Deus. Por isso creia. Números 23 e 19: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria? Ou falaria e não confirmaria? 2 Tessalonicenses 3:3: Mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. E Filipenses ratifica: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Mas a segunda figura que Paulo usa para exemplificar como devemos nos fortalecer na graça é de um atleta. Versículo 5. E se nós pudéssemos resumir a vida de um atleta de uma única forma, de uma única maneira, eu imagino que a palavra seria renúncia. Eu digo isso porque o atleta precisa se preparar antes de entrar no estágio para correr. O atleta precisa preparar o seu físico, preparar a sua emoção, preparar o seu espírito, antes de entrar numa corrida para conseguir competir com as demais pessoas. Por isso Paulo vai olhar para Timóteo e vai falar: Timóteo, você precisa ser como um atleta. E o atleta precisa estar bem preparado. O atleta precisa estar bem condicionado, porque sem preparação não há vitória. Por isso Paulo vai dizer que a coroação ou a vitória depende de estar enquadrado nas regras. Essa preparação precisa ser espiritual. Essa preparação precisa ser emocional. Essa preparação precisa ser também física. E a sociedade em que Timóteo estava inserido era uma sociedade doente espiritualmente. Era uma sociedade adoecida pelo pecado. Por isso que dentro dessa sociedade, Paulo diz que Timóteo deveria ser como um atleta. Timóteo precisava, assim como nós, lutar contra as doenças espirituais da sua época. Timóteo precisava, assim como nós, renunciar às tentações que o diabo lançava na sua frente. Timóteo precisava, assim como nós, resistir às forças do maligno, para que ele pudesse agradar ao Senhor. Então a questão agora talvez seja mais: Natan, como que eu posso conseguir renunciar às tentações dessa vida?
Porque se eu preciso ser como atleta, se eu preciso renunciar a algumas coisas, porque o atleta jamais vai ser um atleta do meu tamanho, esquece. O atleta não consegue, o atleta tem que ser fininho, magrinho. O atleta tem que ser igual eu. O atleta ele tem que ter condicionamento físico e o atleta não consegue ficar daquele jeito comendo Big Mac, não, ele não consegue. Então o atleta precisa renunciar a algumas coisas. Então o que isso tem a ver comigo? Tudo. Porque nós como cristãos precisamos renunciar a algumas coisas. Entenda que renúncia como santificação, o processo que te separa do mundo, o processo que te torna diferente do mundo. Então agora você pode se perguntar, Natan, como isso é possível? Como eu posso ser santo? Como eu posso ser diferente? Como eu posso ser separado? Se todos os dias eu sou tentado, se todos os dias o pecado é tão atraente, se todos os dias aquilo que é errado é tão forte. Porque, irmão, não adianta falar que pecado é ruim, pecado não é ruim, não. Pecado é bom. Então, se a gente não mudar a nossa natureza, se a gente não lutar contra a nossa natureza, a gente sempre vai ceder ao pecado. Então, qual que é o segredo? Paulo explica. 1 Tessalonicenses 5, 22. Ele vai falar sobre o processo da santificação. 23, 24, perdão. Quando ele fala que rogo-vos, pois, irmãos, que o Deus de paz vos santifique no espírito, na alma e no corpo. Entenda só, presta atenção. Rogo-vos, pois, que o Deus de paz vos santifique no espírito, na alma e no corpo. Então, o processo da santificação, ele começa no espírito, ele passa pela alma, ele termina no corpo. E corpo aqui entenda como ações, corpo aqui entenda como práticas. Então, se o processo da santificação começa no espírito, passa pela alma e termina no corpo, ou termina nas minhas ações, é porque a santificação não é um processo que acontece de fora para dentro. A santificação é um processo que acontece de dentro para fora. Tá, e o que isso tem a ver, Natan? Calma, você vai entender comigo. A obra da santificação não começa naquilo que eu faço. A obra da santificação não começa naquilo que eu vejo. A obra da santificação começa naquilo que só Deus vê. A obra da santificação começa naquilo que só Deus pode fazer. A obra da santificação não começa naquilo que as pessoas veem que eu faço, mas começa naquilo que só Deus me fazer. Não começa naquilo que eu faço na frente das pessoas, mas começa naquilo que eu faço quando eu estou sozinho. Não começa naquilo que eu faço quando as pessoas estão contemplando. Começa naquilo quando eu acho que não tem ninguém ao meu redor e eu vou e pratico. Eu vou e pego. Eu vou e caio. Porque a santificação, antes de mudar aquilo que eu faço, ela precisa mudar aquilo que eu quero. É por isso que a santificação começa no Espírito. Quando? Efésios 2. E vos vivificou, ou seja, trouxe vida ao seu Espírito, estando vós mortos em ofensas e em pecados. Então, quando é que a santificação começa? Quando você aceita Jesus, você é salvo. E qual é o segundo passo? Passar pela alma. E o que é a alma para Paulo? Para Paulo, a alma é centro das emoções. Para Paulo, a alma é centro dos desejos. Para Paulo, a alma é o centro daquilo que eu quero. Então, o que Paulo está dizendo aqui é: antes da santificação mudar as suas ações, ela precisa mudar o seu querer. Antes da santificação mudar as suas práticas, ela precisa mudar os seus desejos. A gente entende melhor isso em Ezequiel 36, quando Deus fala assim: e vos darei do meu espírito, e colocarei em vós um coração de carne, e tirarei um coração de pedra. Há muitos que acham que esse texto, coração de pedra e de carne, refere-se que o coração de pedra é daquela pessoa cara fechada, aquela pessoa meio rabugenta, e o coração de carne é uma pessoa igual a Rebeca, que dança, assim, que sai correndo, que sai se balançando, sabe? Aquela pessoa que sai assim, se divertindo e tal. Só que não, porque o texto está falando que Deus vai colocar o Espírito dele em nós, tirando o coração de pedra, que é o nosso, e colocando o coração de carne, que é o dele.
E o que é o coração? O coração é aquilo que representa o meu desejo. O coração é aquilo que representa o que eu quero. O coração é aquilo que representa o que eu anseio. Então isso é Deus dizendo: eu vou tirar o coração de vocês e vou colocar o meu coração dentro de vocês. Porque quando isso acontecer, os desejos que vão te guiar vão ser os meus. As vontades que vão te guiar serão as minhas. E aí você vai amar aquilo que eu amo e vai odiar aquilo que eu odeio. Quando o seu querer for estar na minha presença, quando o seu desejo for agradar a minha honra, for agradar ao meu ser, então antes de eu querer mudar as minhas práticas, eu preciso mudar aquilo que eu quero. É por isso que às vezes a gente cai sempre no mesmo pecado, porque eu estou querendo mudar aquilo que eu faço, antes de mudar aquilo que eu desejo. Eu jamais vou sair da mentira se eu continuar querendo mentir todo dia. Eu jamais vou sair da pornografia se eu continuar querendo pornografia todo dia. Eu jamais vou sair do adultério se eu querer adulterar todo dia. Então, Natan, o que eu preciso fazer primeiro? É chegar na presença de Deus, rasgar o coração e falar igual Davi: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade, me purifica o meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, eu conheço o meu pecado, eu sei aquilo que eu faço de errado, e aquilo me acusa todo dia. Então, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e me retires de mim o teu espírito, mas sustém-me com o espírito voluntário. Torna-me a dar alegria da salvação, e assim eu me alegrarei. Oh, Jesus. É só assim, irmão, para a gente entrar na presença de Deus de uma forma completa. É confessando aquilo que a gente faz de errado, é admitindo aquilo que a gente faz de errado, é pedindo para Deus ter misericórdia, é falando: Deus, eu não aguento mais pecar, eu não aguento mais errar, eu não aguento mais deixar o Senhor triste, eu não aguento mais entristecer o teu espírito. Então, por favor, muda o meu querer, tira o coração que está aqui dentro, coloca o teu coração dentro de mim, para que eu possa agradar ao Senhor. E aí, com a misericórdia dele, ele te lava de todo pecado, ele te purifica de toda iniquidade, e ele te dá a alegria da salvação. Isso é o que o nosso Deus é capaz de fazer. Isso é uma coisa que só a graça pode realizar. E para finalizar, versículo 6, a última figura que Paulo usa para exemplificar a multiforme graça é a figura de um lavrador. Então ele começou falando do soldado, ele passou pelo atleta, e agora ele acaba no lavrador. E se eu pudesse encontrar uma palavra ou uma característica para representar a figura do lavrador ou o ofício da agricultura, eu imagino que seria paciência. Porque o lavrador, apesar do duro trabalho de plantar a semente, de regar a semente, de cuidar da semente, ele não pode acelerar o processo do crescimento. Ele não pode acelerar a colheita do fruto. Ele não pode acelerar o tempo das coisas. Então o lavrador planta, ele aduba a terra, ele rega a semente, só que aquela planta vai crescer no tempo determinado para crescer. Aquela planta vai frutificar no tempo determinado para ela frutificar. E sabe o que esse texto fala para a gente? Eu acho interessante porque a gente vive numa geração do agora. A gente vive numa geração do já. Tudo tem que ser para ontem. Tudo tem que ser para agora. Tudo tem que acontecer na hora que eu quero, do jeito que eu quero. E a gente se preocupa às vezes pouco com o tempo que Deus determinou para as coisas acontecerem. Para o tempo que Deus determinou para as coisas passarem a acontecer na nossa vida. E não, eu não julgo você, porque eu sou igual. Porque escola, trabalho, faculdade, as coisas da vida nos deixam desesperados, nos deixam
angustiados. O desejo de se formar logo, o desejo de conquistar a estabilidade financeira, o medo de não saber aquilo que vai conseguir comer amanhã, às vezes o desespero pela falta de recurso, tudo isso deixa a gente desesperado. Tudo isso angustia a nossa alma. E assim como nós, Timóteo precisava passar pelos mesmos problemas. Timóteo era um jovem de 20 e poucos anos, que precisava liderar uma igreja. Pensa como o coração de Timóteo estava. Pensa como a cabeça de Timóteo ficava. Então, agora o conselho de Paulo para ele é: Timóteo, seja paciente como um lavrador. Timóteo, seja perseverante como um lavrador. De que forma? Crendo de que aquilo que você plantou, Deus vai fazer você colher na hora certa. Deus vai fazer você colher na hora que Ele falar e que Ele achar que deve ser colhido. Então seja paciente e continue perseverando. Por mais difícil que a situação esteja, mantenha os seus olhos em Cristo, porque Ele jamais perdeu o controle da sua vida. Ele jamais perdeu o controle da sua história. Ele jamais perdeu o controle do seu futuro. Como isso é sério? Porque às vezes as pessoas olham para a gente do lado de fora e acham que está tudo bem. Às vezes as pessoas olham para a gente do lado de fora e acham que está tudo certo. E como Deus falou comigo ontem quando eu li isso daqui? E como o Senhor me incomodou ontem quando estava lendo isso? E como o Senhor me balançou ontem quando estava estudando isso daqui? Porque às vezes as pessoas olham para a gente do lado de fora, vê a gente rindo, a gente brincando, a gente zoando, a gente fazendo as coisas normais e acha que está tudo bem com a gente. Quando do lado de dentro a alma está se debatendo, está gritando, a alma está como se tivesse um desespero, não sabe para onde vai, não sabe o que faz, não sabe aquilo que realiza. E quantas vezes a gente finge estar bem para que as pessoas achem que estamos bem, mas Deus sabe o que está dentro do nosso coração, mas Deus sabe aquilo que está no profundo da nossa alma. E é nessas horas de desespero que eu lembro do Salmo 37, que o salmista fala: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Salmo 42: por que está batida a minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Espera em Deus e nele confia, porque Ele é a salvação da minha face, porque Ele é o meu Deus. Por isso, em terceiro lugar, na graça de Cristo, a esperança para lidar com o futuro. Então acalma o seu coração. A família que Ele te prometeu vai chegar, a faculdade que Ele prometeu vai acontecer, o emprego que Ele disse que te daria, Ele vai te dar, o ministério que Ele falou que iria te entregar, Ele vai te entregar, o casamento que Ele disse que ia fazer você ter, você vai ter. Tudo que Ele prometeu para você vai acontecer, porque na graça de Deus há remédio para a nossa ansiedade, na graça de Deus há remédio para a nossa depressão, na graça de Deus há remédio para o nosso desânimo. Deixa eu te contar uma coisa: o seu Deus é criador do tempo, Ele controla todas as coisas, Ele sabe tudo aquilo que acontece. Não fique com o seu coração desesperado. Você tem um Deus que cuida de você, você tem um Deus que zela por você, você tem um Deus que guarda você. Então creia em nome de Jesus, como diz Pedro: lance sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E aqui eu finalizo, porque além da graça nos ensinar como devemos nos comportar nesse mundo, ela também nos assegura a maior das recompensas. Em primeiro lugar, ela nos capacita para viver a chamada de Deus e acreditar nas promessas dele. Em segundo lugar, a graça te santifica e te torna forte contra o pecado. Em terceiro lugar, a graça te dá a perfeita esperança. E todos esses exemplos convergem para o mesmo fim, o de continuar perseverando.
ou de continuar insistindo. Por isso a instrução inicial de Paulo é: se fortifique na graça, pois somente nela encontramos armas para continuar caminhando. E por fim de tudo, essa graça nos assegura a mais bela das recompensas. Versículo 11: essa palavra é absolutamente digna de crédito. Se morrermos com Ele viveremos. Aleluia. Se perseverarmos com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Então, para aqueles que mantêm a sua fé na graça, para aqueles que mantêm a sua vida pautada na graça, para aqueles que perseveram, Paulo assegura: vocês viverão e reinarão com Cristo. Por isso a maior recompensa na graça está também no seu maior objetivo: a salvação das nossas almas. Essa graça se materializou na pessoa de Cristo, que desceu do céu e habitou entre nós. Foi desprezado e rejeitado por todos, foi acusado da forma mais injusta e teve as suas costas rasgadas pelas chicotadas, teve a sua cabeça perfurada por uma coroa de espinhos, carregou a própria cruz pelas vias dolorosas, para que se cumprisse o que disse Isaías, que por suas pisaduras nós fomos sarados. Ele teve os seus pés e as suas mãos rasgados pelos pregos, sufocou com um pulmão cheio de sangue, mas diante de toda a agonia não desistiu da sua missão, porque no alto daquela cruz, quando estava sangrando de forma desesperada, havia um véu que nos separava da presença de Deus. Mas no alto daquela cruz Jesus gritou: está consumado. E o véu do templo se rasgou. E com o véu rasgado ele começa a nos costurar com o Pai. Estava perdido, eu te achei. Estava longe, eu te trouxe para perto. Estava sem vida, agora eu sou a sua vida. Estava sem esperança, eu te dou esperança. Você não tinha paz, eu dou a sua paz. E com o poder do seu sangue, Ele comprou para Deus homens de toda tribo, de toda língua, toda raça e nação, e ressuscitou ao terceiro dia, para nos assegurar aquilo que escreve Paulo, que naquele dia, num abrir e fechar de olhos, antes de tocar da última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós seremos arrebatados, e encontraremos com o nosso Deus para nos dar. Essa é a promessa que a graça nos assegura. Essa é a promessa que a graça nos garante. Não importa quão difícil seja, continue. Não importa quão difícil esteja, prossiga. Não importa quão impossível esteja, não perca a sua fé. De que forma? Na graça. De que maneira? Na graça. Com qual objetivo? Agradar a Deus e chegar até o céu. Fica de pé comigo em nome de Jesus, por favor. Oh, Jesus. Aleluia. Eu preciso fazer algo que o Espírito Santo mandou fazer. Coloca a sua mão no coração comigo. Com fé, com fé. Não sai daqui, meu peito dói, minha alma chora se tu sair. Consolador, mora em mim. Estou vazio quando estou longe de ti. Perdoa. Perdoa o meu coração. Das vezes que errei sem perceber,
seus frutos me fazem. Perdoa meu coração mais uma vez. Diga isso com fé. Perdoa O meu coração. as vezes que errei sem perceber, mas não afaste sua presença. Seus frutos me fazem viver. Receba o abraço do Consolador essa noite em nome de Jesus. Receba o abraço do Pai nessa noite em nome de Jesus. Receba acalento para sua alma essa noite em nome de Jesus. E eu digo isso porque ontem o Espírito Santo me incomodou. Ele falou assim: Natan, lá vão haver pessoas que precisam de paz na alma. Lá vão haver pessoas que precisam de paz no coração. Lá existem pessoas que precisam largar de uma vez por todas a culpa que tanto as acompanha. E lá existem pessoas que não estão conseguindo mais dormir à noite, porque deita no travesseiro, o desespero vem, deita no travesseiro, a agonia vem, deita no travesseiro, a aflição vem. Mas hoje, em nome de Jesus, todo o jugo do diabo cai, toda a corrente do Satanás cai, e as portas do inferno caem, porque a graça de Deus te acompanhará por onde você for, te envolverá por onde você estiver, te encherá por onde quer que você andar. Receba a alegria do Senhor em nome de Jesus. Receba a paz do Espírito Santo em nome de Jesus. Aleluia. Receba o abraço de Deus hoje em nome de Jesus. E creia no seu coração: esse Deus tem o controle da sua história. Ele tem o controle da sua vida. Oh, Deus. Eu estou relutando aqui, mas eu preciso fazer. Eu quero orar por alguém que ouviu essa mensagem e hoje quer receber uma oração. Eu quero orar por você aqui. Eu quero orar por você aqui. É um ato de fé. Eu quero orar por você aqui. Tem mais alguém? Eu quero orar por você aqui. Seja Deus. Há um mover espiritual muito grande aqui nesse mundo. E hoje o Espírito Santo, em nome de Jesus, quebra todas as prisões e correntes que o diabo lançou. Seja na sua vida espiritual, na sua vida sentimental, onde quer que seja. Hoje o Espírito Santo e o nome de Jesus colocam por terra toda a corrente do diabo. Toda a corrente maligna sai hoje, em nome de Jesus. Nós vamos orar, mas antes eu quero saber se tem mais alguém. Se tem mais alguém que precisa vir aqui. Eu não quero saber qual é o seu problema, Jesus sabe. Eu não quero saber qual é a sua dificuldade, Jesus sabe. Mas hoje Ele está falando: eu tenho paz no seu coração. Eu tenho a solução que você precisa. Eu tenho o remédio que você precisa. Nós vamos orar porque o tempo já passou. Alguém aqui está aceitando a Jesus? São todos da casa? Todos da casa? Amém.
alma se reconciliando com o Senhor aqui nessa noite. A Fabiana se une à família do Maná nessa noite. Porque a Bíblia não fala que tem alegria lá nos anjos quando o paralítico anda. A Bíblia fala que a alegria no céu quando uma alma se arrepende aos pés do Senhor. Então, se os céus estão em festa hoje, nós também estamos em festa. Nós vamos orar. Feche o olho comigo. Oremos. Senhor Jesus, o Deus poderoso e maravilhoso, digno de toda honra. O Senhor, a tua palavra foi pregada. E agora, Pai, sobre essa palavra, eu te peço, Senhor, envolve os teus filhos com uma paz sobrenatural. Envolve os teus filhos com uma paz sobrenatural. Envolve-os com a graça que há no teu Filho Jesus. E agora, Pai, eu te peço, fortifica-os na graça que há no teu nome. Fortifica-os na graça que há em ti. E que agora toda depressão, toda ansiedade, todo complexo de inferioridade saia em nome de Jesus. Toda crise do pânico saia em nome de Jesus. Toda angústia e desespero saiam em nome de Jesus. E toda cilada do diabo caia e seja quebrada em nome de Jesus. Porque o seu nome é doce, o seu nome é paz, o seu nome é amor. E é sobre esse amor que nós estamos aqui hoje, crendo no teu nome. Assim eu te peço, Senhor, eu te agradeço. Amém. Obrigado, Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe a vida do nosso irmão Natan. Uma palavra muito abençoada. Falou com você, querido? Comigo falou. O irmão estava falando sobre atleta e uma coisa me chama muita atenção. Eu lembro que algum tempo atrás eu tinha visto um documentário acerca do corredor olímpico, velocista olímpico Usain Bolt. No documentário eles falam que o atleta ele se prepara a vida inteira para correr apenas 10 segundos e para uma glória momentânea ele se prepara a vida inteira. Ele faz isso de forma ininterrupta para correr apenas 10 segundos por 10 segundos de prova e para uma glória momentânea. O cristão em si, ele precisa se preparar uma vida inteira, porque a prova do cristão não é 10 segundos, a prova do cristão é dia após dia. Só que diferente da glória passageira de um atleta daqui da terra, a glória do cristão ela é eterna. Aleluia. Por isso vale a pena. Amém? Agora sim eu te convido a ficar de pé. Vamos estar olhando para finalizar esse culto. Feche seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa palavra que o Senhor nos deu nessa noite. Pai querido, que tudo que nos foi ensinado aqui, Senhor, quando nós sairmos daqui, possamos colocar em prática nas nossas vidas. Eu te peço nessa noite, Senhor, que o Senhor guie os seus filhos até as suas casas, Pai, nos guarda, nos livra de qualquer acidente, e que possamos juntos estar aqui no domingo, se até lá o Senhor não voltar, juntos para te adorar, engrandecer, exaltar o teu santo nome, Pai. Muito obrigado pelo privilégio de estar aqui louvando e exaltando o teu santo nome junto com os meus irmãos. É isso que eu te peço, Senhor, e te agradeço. Estenda a sua mão. Que o amor de Deus, a graça do Filho e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. O culto está terminado.